Como garantir o pagamento de dívidas se a pessoa não tem ou não declara bens? Uma das medidas adotadas pela Justiça é a apreensão de documentos. Veja algumas das decisões mais recentes. É comum a Justiça apreender carros, joias, equipamentos eletrônicos para pagamento de dívidas. É o chamado arresto. Mas e quando o devedor não tem nenhum bem em nome próprio? O que tem se visto ultimamente são decisões para apreender documentos de quem deve. Há pouco tempo, o Tribunal de Justiça de São Paulo apreendeu passaporte e carteira de habilitação de uma pessoa para garantir o pagamento de dívidas. No entendimento do juiz paulista, se o executado não tem como pagar a dívida, também não deve ter recursos para viagens internacionais nem para manutenção de veículos automotores. O tema é polêmico. Alguns especialistas entendem que esse tipo de apreensão fere garantias constitucionais, como o direito de ir e vir. Mas quem aplica esse tipo de medida usa como respaldo o artigo 139 do Código de Processo Civil, que diz que o magistrado pode determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça julgou um caso semelhante e confirmou a apreensão de passaporte de devedor de pensão alimentícia que viajava de primeira classe ao exterior. Para os ministros, o executado não demonstrou dificuldade financeira para quitar o débito que havia alegado em depoimento. Bom, e agora para repercutir essa questão, eu converso ao vivo de forma remota com o especialista em direito civil, Dr. Márcio Grilo. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, tudo bem? Prazer enorme estar participando do programa. Tudo jóia, prazer é todo nosso. Bom, a gente acompanhou na reportagem agora, né, que é muito comum, pelo menos no senso comum a gente tem essa visão, né? Olha, a justiça vai lá, apreende joias, bens, documentos. É uma prática relativamente nova, foi instituída há pouco tempo, ou é mais uma estratégia que já existe há algum tempo e agora a gente vem falando mais sobre o assunto e quando que ela pode ser feita, doutor? Realmente é um tema polêmico, né, que foi instituído, foi trazido à baila pelo novo Código de Processo Civil, né? Porque no artigo 833 do antigo Código de 1973, falava que são absolutamente impenhoráveis os bens e falava sobre os vencimentos. Só que o novo código, ele tirou essa palavra absolutamente e deixou somente são impenhoráveis. Nisso gerou essa dicotomia entre essa norma, né, esse burburinho, que muitos têm um entendimento do que pode sim, inclusive, além de penhorar documentos, penhorar salários de quem tem condições de pagar sem sofrer a sanção denominada na Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Mas aí o salário vai ser penhorado, por exemplo, só para pagamento de pensão alimentícia ou cada caso é um caso, então depende daquela situação? Cada caso é um caso, né? Essa possibilidade trazida pelo novo Código é justamente isso, dando essa liberdade, como bem citado aí o artigo 319, dando essa possibilidade para que o juiz possa fazer coercitivamente que o devedor pague o débito, né? Então, uma penhora de bens, ela pode ser feita sempre nessa situação, com o intuito de fazer o devedor pagar, né? Então, a gente está falando de ações trabalhistas, a gente está colocando também no pacote, ou só dívidas entre pessoas físicas ou jurídicas ou tudo? É porque o que acontece? Quando se tem uma penhora, automaticamente se presume que nós temos uma dívida, porque não se tem uma dívida, se tem uma penhora, porque ela vem praticamente que acoplada a essa dívida, porque a dívida, se ela não for paga, então o exequente, ele tem esse direito de pedir que essa dívida seja paga de forma forçada, né? Tem como pedir ao judiciário para forçar o pagamento desse débito. A apreensão de documentos como passaporte, por exemplo, que a gente acompanhou na reportagem. A gente tem visto hoje, é uma medida que mostra uma eficácia muito grande, né, para o Poder Judiciário. Mas o sujeito pode alegar a violação de liberdade, por exemplo, do direito de ir e vir, que ele fica impedido de viajar, de sair do país, às vezes vai sair para fugir. Mas, enfim, o sujeito pode alegar, e daí que o senhor falou que é uma questão polêmica que tem provocado essa divergência?
Sim, sim. Inclusive a defesa que está usurpando, né, o direito constitucional. Mas o STJ já tem entendido que não é usurpação do direito constitucional de ir e vir, uma vez que a pessoa não está impedida de andar a rua sem o documento. Quer dizer, ela pode ir de ônibus, ela pode usar de outro meio de condução para chegar ao local. Doutor, quais documentos não podem ser apreendidos, penhorados de jeito nenhum e bens também? Ou com aquela palavrinha que foi retirada agora do código, pode tudo? Na verdade, vai muito, cada caso estudado de forma individual, porque não tem como a gente prever, saber se a pessoa tem ou não aquela condição. Então, esse caso tem que ser realmente estudado pelo juiz e ver o caso concreto, se realmente cabe essa penhora desses documentos. E agora, para a gente fechar, o Poder Judiciário, o CNJ, órgãos também do Poder Executivo estão se unindo. A gente vê na última década um avanço muito grande, né, com a criação de sistemas, Bacenjude, Cisbajude, uma série de sistemas de cruzamento de dados, né? Então, a gente vem caminhando bem, dando instrumentos para o Poder Judiciário conseguir bloquear bens ou fazer com que aquele pagamento seja feito. O senhor considera um avanço? Considero-se um avanço muito grande, que nós advogados nós passamos muita dificuldade em relação a fazer esse tipo de execução, quando a pessoa não tem bens, né? Não temos como forçar. Então, inclusive agora tem o sistema Snipe, que está sendo implantado agora também em todo o Brasil pelo CNJ, que vai fazer o cruzamento desses dados, né? Para que possa encontrar bens no nome do devedor. Isso é muito importante, é um grande avanço para o nosso direito. Porque às vezes o sujeito coloca no nome do filho, da irmã, do pai, mas juntos os órgãos estão conseguindo cruzar ali, né, doutor? Com esse novo sistema, vamos poder fazer esse cruzamento de dados, possíveis desvio de pagamentos, de desvio de empresas, né? Nós vamos poder encontrar agora com essa junção desse sistema. Maravilha, doutor Márcio Grilo, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, viu? Até a próxima. Boa tarde.